Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 27 de agosto. O 10 na TV continua a série de entrevistas que todas as afiliadas da Record News realizam em seus estados. E hoje, na série sabatina, vamos ouvir o segundo candidato ao Senado Federal. E o entrevistado de hoje é Francisco Praciano, de 62 anos, cearense. Ele é economista e político brasileiro. Foi eleito deputado federal em 2006 pelo Partido dos Trabalhadores do Amazonas e reeleito em 2010. Francisco Praciano foi vereador de Manaus durante 4 mandatos consecutivos. Agora, ele concorre a uma vaga pelo Senado, pelo PT. Muito boa tarde, candidato. Boa tarde, Mona Lisa. Só lembrando, candidato, que nossa entrevista tem a duração de 15 minutos entre perguntas e respostas. Portanto, a gente pede que você seja mais objetivo para que não haja prejuízos à sua entrevista, ok? Muito obrigado. Então, a nossa primeira pergunta aqui, candidato, lembrando, que se eleito o senhor vai discutir e votar sobre assuntos que atingem diretamente a vida da população, diretamente, e estão em pauta lá no Congresso Nacional. Nós gostaríamos de saber o que o senhor pensa sobre alguns desses assuntos e, a partir de agora, o nosso tempo de entrevista começa a contar. Candidato, para começar, qual a sua opinião sobre o financiamento de campanha eleitoral? O senhor é contra ou a favor dos financiamentos públicos e privados e por quê? Sou a favor de uma reforma política ampla, onde um dos itens dessa reforma é a questão do financiamento privado ou público. Eu sou a favor totalmente do financiamento público. O povo às vezes acha que é mais um custo da população, mas o custo alto da população é ter um Congresso dominado hoje com a alta representação de empreiteiras e empresas. Então, um Congresso democrático, num país de direito, cuja maioria dos seus membros do Senado e da Câmara tem um link forte com o empresariado e com o empreiteiro, é basicamente hoje o empreiteiro dominando o Congresso Nacional. Sou totalmente a favor do financiamento público, totalmente público de campanha. Eu vejo que o jogo hoje é esse. De um lado, a gente às vezes usa a máquina violentamente, como estão usando agora. De outro lado, precisa de financiamento para fazer o contraponto do uso uso do poder público, Quem está no governo usa a máquina. Quem não está no governo precisa de financiamento. O jogo é esse hoje. Ou você está fora desse jogo ou entra nesse jogo. Senão você não tem competitividade. Portanto, eu acho hoje uma imoralidade o que acontece hoje nesse país. Resumindo, é urgente fazer uma reforma política ampla para salvar a democracia desse país. Certo. E qual é a sua posição sobre a maioridade penal? Eu sou contra. Eu acho que o jovem não deve ser penalizado. Esse país precisa de muito investimento em educação, precisa de muito investimento no social. Precisamos ver com prioridade o jovem e eu acho que essa questão da maioridade, ela não resolve o problema. Eu sou a favor de manter como está hoje, E não acredito que penalizar o jovem, colocar na cadeia, colocar numa prisão, porque inclusive nós não temos hoje uma condição, objetivamente, claramente, uma condição de ressocializar um jovem nas condições dos nossos presídios, na condição das nossas casas de reforma. Temos que investir em equipamento para ressocializar, para recuperar o jovem, para se mexer dessa história da idade. Certo. Sou contra. E o que o senhor acha da unificação das polícias com o fim da polícia militar? Eu acho que é uma possibilidade. Eu não vejo isso com uma coisa crítica. Tem que ser uma questão discutida com a sociedade. O que nós precisamos, de fato, é você ter uma polícia mais preparada, melhor paga, estruturada, treinada. Não aconteceu o que está acontecendo hoje. Hoje você tem um projeto chamado Ronda nos bairros, onde se aluga carros, caríssimo por sinal, e coloca policiais dentro desses carros, saindo à toa pela cidade, sem planejamento, sem conhecer o mapa
o mapa vermelho da cidade, ou o mapa da violência da cidade, sem indicadores, sem metas. Ou seja, precisamos ter uma polícia bem treinada, junta ou não, muito bem treinada. E principalmente, na minha opinião, a questão da polícia judiciária, né? Um delegado ou uma delegacia hoje tem que estar muito bem estruturada para instruir processos, né? Para dar mais velocidade à justiça brasileira, assim como o Ministério Público também deve sofrer também essa reestruturação. Essa é a minha opinião. Os órgãos, uma coisa que eu tenho lutado na Câmara é pelo aperfeiçoamento do Estado brasileiro. Ontem alguém disse, uma ministra do Supremo disse que o Estado brasileiro está falido.